Abacuque, capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e o juízo nunca manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental, reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá-se e se fará culpado, atribuindo esse seu poder aos seus deuses. Amém? Podeis tomar assento. Quando abrimos nossa Bíblia, pensamos que os profetas eram aqueles que ouviam regularmente a voz de Deus. Temos um entendimento que o profeta, ele ouve a voz de Deus, Deus sempre está falando com ele. E aqui nós vemos que o profeta Abacuque, ele nos mostra que nem sempre Deus responde como nós queremos que ele viesse responder. Nem sempre ele vai nos falar há momentos que ele está em silêncio. Então nem sempre é como nós pensamos, que a qualquer momento o profeta vai falar, o profeta pode trazer uma palavra vinda diretamente de Deus. O profeta Abacuque, que observou em seus dias a injustiça crescente e não suportando o silêncio de Deus, ele via a impiedade, ele via a injustiça se tomando conta de toda a população, e ele não tinha uma resposta de Deus, e ele pergunta: até quando tudo isso vai acontecer? Até quando isso vai permanecer? E Deus dá a ele uma resposta que ele não gostaria de ouvir. Deus diz: olha, eu usarei a Babilônia para trazer justiça ao meu povo. Eu trarei um povo pior do que vocês para trazer justiça para vocês. Muitas vezes nós não entendemos o nosso dia a dia, o que está acontecendo. Muitas vezes, lendo o profeta Abacuque, nós trazemos a nossa realidade de hoje. Tudo que ele estava vivendo, tudo que o povo estava vivendo, é que muitas vezes nós estamos vivendo hoje. Ele diz: por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Nós podemos ler essa passagem e falar: é os nossos dias, é o que nós estamos vivendo, é isso que nós estamos vivendo. E o profeta, ele, observando tudo isso, ele diz: até quando?
Quantas vezes você já se pegou nesta oração? Até quando? Senhor, até quando nós vamos ver isso? Até quando nós vamos ver o ímpio se levantando? Então, sempre houve períodos que Deus fez silêncio. Sempre houve períodos que Deus se calou, Deus não falou nada, Deus não dá respostas. Entre José e Moisés foram 400 anos. Entre Malaquias e Jesus, 400 anos. Eram períodos longos que Deus não falava aos profetas. Hoje é interessante que nos nossos dias, falou aqui, falou isso, falou. Deus fala tanto e nós não ouvimos. E não obedecemos. Deus tem falado comigo, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Mas nós vemos pela palavra que os profetas, eles ficavam buscando em Deus uma resposta. Eles viam o povo se perdendo, eles viam o povo indo para litígios, a justiça sendo distorcida, e ele vai buscar em Deus. Até quando? Quando? Até quando? Quando o Senhor vai nos dar uma resposta? E a resposta que vem de Deus é: eu levantarei um povo para corrigir vocês. Eu levantarei um povo cuja maldade é superior a tudo isso que vocês estão vivendo. Os seus cavalos são como águias, são rápidos, e eles virão, tomarão suas terras, tomarão as suas casas. Era o que estava a palavra falando a Abacuque. Era o que Deus estava falando para ele agora. Olha, a situação não vai mudar, vai piorar. Eu vou trazer alguém para corrigir vocês. Então devemos entender que nossa vida tem períodos de silêncio, que Deus não responde, que Deus não fala. E você precisa ter ouvido de fé para ouvir ou ver aquilo que realmente Deus está fazendo. Há momentos que precisamos esperar. Há momentos que precisamos pedir direcionamento para Deus. Muitas vezes nós pensamos, muda essa situação. E Deus estava dizendo a Abacuque, quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é o povo. É o meu povo que tem que mudar. São vocês que têm que mudar. Mesmo em tempos de silêncio, Deus está escrevendo a história. Os eventos importantes se manifestam de maneira sutil. Muitas vezes nós não estamos vendo Deus fazer grandes avivamentos, mas não quer dizer que Deus parou de escrever a história, de dar um direcionamento. É necessário um coração sensível para detectar essas mudanças. No misterioso tempo de Deus ocorrem coisas sutis que só o coração sensível para detectar as mudanças. Deus, Ele está trabalhando. Deus está agindo. Mas nós queremos que seja feito da maneira como nós queremos. E não como Ele quer fazer. Deus está chamando a igreja a um tempo que será necessário usar sabedoria e inteligência. O que Deus está chamando a igreja para esses últimos tempos? É um tempo de sabedoria e de inteligência. Estamos vivendo um tempo obscuro, um tempo de névoa. As coisas não se mostram nítidas. Nós olhamos para a situação e as coisas não se mostram nítidas. Estão obscuras, estão escondidas a um véu, e a gente não consegue entender o que Deus está preparando. Perguntamos, até quando haverá perseguição dos cristãos? Até quando nós vamos viver a injustiça? São as nossas perguntas, como eram as perguntas de Abacuque. Abra tua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 8. Diz assim: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente,
porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus, ele conta uma parábola sobre o mordomo infiel. Aquele mordomo infiel, ele começa a se preparar para tempos difíceis. Ele era mordomo, ele administrava os bens do seu senhor, e ele começa a usar os bens do seu senhor para se beneficiar. Porque ele não sabia o que iria acontecer. E Jesus usa essa parábola e ele diz: e levou aquele senhor, o injusto mordomo, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Isso dói muito para nós, saber que o mundo tem mais sabedoria do que nós. Nós que somos filhos da luz, deveremos agir com mais astúcia, com mais sabedoria, com mais entendimento, trazer em benefício nosso. Nós não sabemos usar. Nós não preparamos os nossos filhos para governar. Os filhos dos cristãos, eles estão sendo o menos preparados para governar. Nós não preparamos, nós não ensinamos o diferencial, nós não preparamos eles para serem cabeça e eles se tornam caudas. Por um sentimento pequeno, eles querem ser aceitos, ao invés de se impor, nós somos filhos da luz. Não há um entendimento na igreja que não há coisa melhor do que Cristo. Eu fico impressionado quando eu ouço uma mãe dizer assim: o meu filho, um dia ele vai decidir. Me impressiona isso. Porque eu tenho que dar ao meu filho o que é melhor. Eu tenho que direcionar o meu filho para aquilo que eu creio. Se Jesus é o melhor, eu não posso esperar ele ter 14, 15 anos para que ele tome uma decisão se Cristo é o melhor. Eu sei que é o melhor. Eu vivo melhor. Mas nós estamos caminhando em um tempo que nós não temos sabedoria. Não preparamos nossos filhos. Não para ser religioso, mas quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra, sai muito na frente. Quem tem a sabedoria vinda de Deus, sai muito na frente. Então nós temos que voltar ao entendimento. E Abacuque, ele viu o seu povo ir por um caminho terrível. E ter que ouvir Deus falar. Queria usar um povo pior do que eles para corrigi-los. Olha, haverá um povo que vai dominar vocês. Haverá um povo muito mais veloz do que vocês. Porque eis que suscita os caldeus. Versículo 6. Nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eu vou levantar, eu vou suscitar, eu vou levantar um povo amargo e impetuoso, que vai dominar sobre vocês e vai roubar as suas casas, as suas moradias. E nós não entendemos que a história, ela se repete. Que tudo que estamos vivendo em nossos dias é exatamente tudo o que tem passado. Então, muitas vezes nós perguntamos: até quando, Senhor? Até quando? Quando que o Senhor vai nos dar uma resposta? O povo, ele sempre foi levado ao cativeiro, aos piores momentos da sua vida, pela desobediência. Deus não planejou que o povo fosse escravo, mas eles se tornavam escravos para aprender. Mas Deus sempre está cuidando do seu povo. Ainda que no silêncio, Deus está trabalhando. Nos dias que o povo foi levado ao Egito, Deus então começa a trabalhar
Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem contra os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra, e puseram sobre eles maiorais e tributos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais se afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que se obrigavam com dureza. Se levantou no Egito um novo rei, que não conhecia José. José, nós sabemos que ele mudou a história do Egito. Ele trouxe sabedoria a Faraó. Ele ensinou Faraó como viver em tempos difíceis. Mas agora, um novo rei se levanta, um novo Faraó se levanta sobre o Egito, que não conhecia José. Sabe por que não conheciam José? Porque o povo não falava mais sobre José. Sabe por que os nossos filhos estão desconhecendo Jesus? Porque nós deixamos de falar de Jesus. Está se levantando um novo governo que não conhece Jesus. É triste olhar para a cidade de Nova York e ver o que está acontecendo em nossos dias. O que está se levantando em Nova York. Então nós não percebemos que a história ela se repete. Por que esqueceram José? Porque toda a descendência de José não falava mais de José. Não falava sobre José, quem era José, o que José tinha feito ao Egito. Como ele se tornou um príncipe no Egito. Como ele saiu de escravo para governador. Nós paramos de falar de Jesus na nossa casa. Paramos de falar de Jesus para os nossos filhos. E vamos assimilando tudo aquilo que o mundo quer nos dar. Tudo aquilo que o mundo quer nos dar. É impressionante hoje como tem cristão em dúvida se deve ou não deve fazer a festa de Halloween. Será que pode? São as perguntas que, como pastor, a gente ouve. Pastor, o senhor acha que tem alguma coisa ruim? Tem, irmãos. É bruxaria, feitiçaria. É aquilo que nós servimos? É aquilo que nós buscamos? Não. E por que estão entrando nessas coisas? Ah, mas na escola do meu filho ensina isso. Tira o teu filho dessa escola. Ou vai para a escola e diz, o meu filho não participa disso. Tome posição por Cristo. Tome posição pela tua fé. Porque eles vão avançando, eles vão entrando sutilmente e nós vamos saindo. E vamos esquecendo Jesus. De repente os nossos filhos não sabem mais quem é Jesus. E aconteceu isso com o povo de Israel. Eles estavam lá no Egito, eles estavam crescendo, eles estavam se multiplicando. E entra um novo rei que não conhecia José. Ele não soube o que aquele povo representou para o Egito. Ele não sabia quem era José. E ele diz, olha, esse povo está crescendo demais. Eles são fortes demais. Coloque impostos sobre eles. E quanto mais colocava impostos, mais eles cresciam. Algo que eu aprendi na minha fé. Pode entrar o governo que quiser, eu serei próspero. Porque quem abençoa é Deus.
Deus é quem nos abençoa. O que nós temos que pedir em Deus? Sabedoria, entendimento. Como? Senhor, olha a minha família, eu preciso sustentar minha casa. Senhor, os meus negócios. E Deus vai te dando sabedoria e entendimento. E ali, então, o povo agora começa a sofrer perseguição. Assim que lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que se obrigavam com dureza. Eles eram obrigados a fazer aquilo. Então agora eles começam a criar artimanha para acabar com o povo. O que nós estamos percebendo hoje? Artimanhas para acabar com o cristianismo, para acabar com Jesus Cristo, para tirar do coração dos nossos filhos. Um país da Ásia deu um decreto dizendo: nenhuma criança pode ser ensinada o cristianismo. Nenhuma criança. Você é cristão? Não tem problema. Você pode continuar cristão. Teus filhos não podem frequentar o culto. O que eles estão fazendo? Daqui 20 anos, nesse país, não terá mais cristão. Porque se não ensina a criança, a próxima geração não sabe quem é Jesus. É algo sutil, algo com inteligência. Eles não estão matando os cristãos naquele lugar. Eles estão agindo com sabedoria. Teus filhos não podem. Você pode ser cristão, você quer ser cristão, não tem problema. Mas teus filhos não podem. Teus filhos serão ensinados em outra doutrina. É algo que parece, mas eles não perseguem cristão. Eles não matam cristão. Eles estão agindo com uma sabedoria de dizer: daqui 20 anos, não terá mais cristão nesse país. Então, a sensibilidade que nós temos que viver para vencer esses dias, para sair dessa situação que nós estamos vivendo. No versículo 17 diz assim, 15 em diante, no primeiro capítulo de Êxodo: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, dos quais o nome de uma era Cifra e da outra Puá. Ele disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Se for homem, mate. Se for mulher, permita. Porque não tendo homem, não haveria reprodução daquele povo. As mulheres teriam que procurar homens daquela terra, e aquele povo seria dizimado. Porque os filhos não seriam mais de pais hebreus. E seria uma mistura, vai misturando a terra. Veja como o inimigo, ele vai criando astúcia, como ele vai agindo com sabedoria para tirar um povo, para destruir um povo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias: olha, quando for menino, vocês matam. Mas se for mulher, pode deixar. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todos o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. A ordem era de matança. Como que nós vamos sair de uma situação de perseguição?
E nós estaremos sempre, Senhor, responda. Nós temos que buscar sabedoria em Deus. Como manter a nossa fé? Como continuar servindo a Deus? Como ensinar os nossos filhos? Ah, mas as escolas estão ensinando diferentes. Ensina em casa. Mostre em casa quem é Jesus. Traga para a igreja. Ensina a buscar o Senhor. Então a sensibilidade das parteiras, a palavra diz, temeram ao Senhor. Capítulo 2 diz assim, e foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu um menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Veja que Deus não para de trabalhar. Deus estava levantando quem? Esse menino era Moisés. Queria libertar o povo. Passado muitos anos. Iriam se passar 80 anos. O que Deus está fazendo hoje vai refletir amanhã. O que Deus está agindo hoje, ainda que você diga, Deus não tem falado, mas Deus age. Nunca se viu um Deus como o nosso que trabalha. Jesus disse, eu trabalho e o meu Pai trabalha também. Então Deus sempre está trabalhando pelo seu povo. A Bíblia tem pequenos detalhes que fizeram a história mudar. Nós não entendemos como vamos mudar. Mas temos que buscar em Deus, permanecer firme. Precisa de sensibilidade para ver Deus mudar a história no meio do silêncio e da injustiça. Porque a injustiça nós temos que perder a fé. Porque a violência nós temos que perder a fé. Não. Deus ouve a oração do justo. A oração de um justo tem muito em seu poder. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de ministrar a palavra de Deus. Não podemos parar de crer. Temos que continuar, porque Deus está agindo. Eu sempre digo, olha, se há um governo ruim, é porque nós merecemos. Nós merecemos e temos que trazer para nós, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa quando nos distanciamos da Tua palavra, quando não entendemos a Tua palavra. Nos perdoa, Pai, quando fomos juntamente com todo esse povo que virou as costas para Ti. Quando, ao invés de buscar a Tua presença viva e verdadeira, buscamos idolatria. Então, se estamos passando por momentos de injustiça, como Abacuque, ele estava vendo o seu povo passar, e Deus diz, olha, eu estou corrigindo vocês. Eu estou corrigindo. E perceber Deus agindo nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Sempre Deus, Ele muda a história nos pequenos detalhes. Deus tem promessa, Deus tem bênção. Faraó sempre representa o reino do mundo. O Egito representa a opressão que o mundo nos faz. E havia uma promessa do moço chamado José, capítulo 41 de Gênesis, diz assim,
E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas, de carne, e pastavam no prado. Deus leva Faraó a sonhar. Então Deus começa a trabalhar no leito de Faraó, para que a história de José, ela mudasse a história do Egito e do mundo. Então Deus sempre trabalha de uma maneira sutil. O que teria ali? Um sonho para mudar. Nós não podemos parar de sonhar. Não podemos parar de sonhar o melhor para a nossa casa, para a nossa família. Quando José foi chamado para interpretar o sonho, ele poderia deixar a mágoa tomar conta do seu ser. Sabe, muitas vezes nós estamos tão magoados com tudo que está acontecendo, estamos tão tristes, que nós pensamos, deixa se arrebentar. Eu não vou orar mais, eu não vou ensinar mais. E Faraó chama então José para interpretar o sonho. Ele poderia dizer, o que eu tenho a ver com Faraó? Eu estou dentro de uma cadeia, eu estou num cárcere. Mas ele vai ali e busca em Deus o que Deus estava falando. José sabia que algo iria acontecer. Se Deus tem promessa, as promessas de Deus vão se cumprir. Se Deus tem promessa, elas vão se cumprir. Deus não é homem para mentir. Quando Deus nos dá uma promessa, Ele cumpre as suas palavras. Versículo de número 38 diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Por que perdemos a fé? Perdemos a fé porque as coisas não estão correndo como nós gostaríamos. Perdemos a fé porque pensamos, não tem saída. Perdemos a fé porque pensamos, só eu fiquei. Nós perdemos a fé em muitas coisas, porque nós olhamos a situação e pensamos, não tem jeito. José passou por todas as aflições que ele passou, mas uma coisa que ele não perdeu, foi o Espírito Santo de Deus. Quando o Faraó reconhece em José algo superior, algo sábio, ele diz: E disse Faraó aos seus servos: Acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Será que nós vamos encontrar alguém no nosso meio que tenha o Espírito de Deus? Então José não abriu mão da presença do Espírito Santo de Deus. O que nós não podemos perder nos nossos dias? A presença do Espírito Santo de Deus. O que Davi ora quando ele é envolvido, ele se envolve em um grande pecado? Pode me tirar o reino, pode tirar a minha vida, pode tirar o que o Senhor quiser, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. O que nós temos que pedir em nossos dias? Não retire de nós o teu Espírito Santo. Olhar para a situação de dureza, de violência, isso pode nos levar a uma desistência de tudo. Isso pode nos levar a uma situação de encruar. Eu não confio mais em nada. Mas é necessário manter a confiança e o Espírito de Deus em nossa vida. Outro momento de Israel, que agora eles estavam na Babilônia cativos. E Deus começa então a levantar uma mulher chamada Esther, uma moça, uma menina. O povo todo estava com um decreto de morte. Seriam dizimados. Havia alguém ali para derrotar todo o povo de Israel. Estava articulando. Capítulo 6 diz assim: Esther vai à presença do rei.
E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedendo que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Até a metade do reino te entregaremos. Uma mulher que começa a ouvir Deus, e ela vai usar a sua beleza para conquistar o rei. E ela vai na frente do rei pedir para que tenha clemência com o seu povo. E ela é recebida como rainha daquele povo. Ela não era daquele povo. E agora ela é recebida como rainha. E no capítulo 6 diz assim, de Ester: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, os quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. O rei Assuero, numa noite de insônia, Faraó, numa noite de sono, o rei Assuero, numa noite de insônia. Deus trabalha. Quando você menos imagina, Deus estará trabalhando. Deus agora trabalha na insônia do rei. O rei Assuero, ele de madrugada, ele estava com insônia, ele não conseguia dormir. Ele pede: me traga os livros de crônicas. Deixa eu ler um pouco, para ver se chega o sono. E ele começa a ler, e ali estava escrito que Mardoqueu, que era tio da rainha Ester, tinha um dia salvado a vida do rei. Faça o bem, sem olhar a quem. O que o cristão deve fazer? O bem, sem olhar a quem. Não importa a violência da terra, faça o bem. Sejamos nós como Cristo. Sejamos nós, porque nós somos chamados pelo amor e para revelar o amor de Cristo. Nós não podemos agir como todos estão agindo. Nós não podemos agir na violência do mundo. Violência gera mais violência. Mardoqueu era um dos escravos. Mas quando ele percebe que dois mordomos do rei estavam articulando para tirar a vida dele, ele salva o rei. E foi escrito ali no livro de crônicas. E o rei então, naquela insônia daquela noite, ele vai ler o livro de crônicas. E ali ele lê esta passagem, que Mardoqueu salvou a sua vida. E ele pergunta: o que foi feito para Mardoqueu? O que fizeram para honrar este homem? Qual era o decreto de Mardoqueu? A forca. Ele estava pronto para ser enforcado. Então nós temos que confiar em Deus, buscar em Deus. Deus dará sonhos ao que governa. Deus vai tirar o sono de quem governa. Mas com certeza Deus estará trabalhando pelo seu povo, para nos livrar da morte, para nos livrar de tempos difíceis. Então, sempre Deus trabalha, ainda que pareça que Ele está em silêncio. Nos dias de Ester e de Mardoqueu, parece que nada dava certo. O rei estava ali, ouvindo os seus secretários, e a palavra era: vamos dizimar esse povo. Mas Deus estava trabalhando. Levantando a rainha Ester, uma moça
que o rei achou graça nela e trouxe ela para ser a sua esposa. Alguém que foi tirado do meio do povo e foi levantado agora para governar. Nós cristãos não podemos desanimar, encruar. Ainda que o mundo se levante e parece que nós somos indefesos, parece que nós não temos força, mas Deus continua o mesmo. Deus nos dará saída. Mardoqueu, ele chamando a rainha, diz: olha, você tem que interceder por nós. Mas a fé de Mardoqueu era tão grande que ele disse: se você não fizer, Deus vai levantar outro. A palavra diz: se você não pregar o evangelho, se você não ensinar o evangelho de Cristo, Ele levanta das pedras para pregar. Será uma vergonha para nós, se Deus tiver que levantar pedras para falar por nós. Porque nós estamos nos calando. Nós não estamos ensinando nossos filhos sobre Jesus. Nós não estamos falando para os nossos filhos que o melhor é Jesus. Que o melhor é servir Jesus. Que o melhor é buscar na palavra de Deus ter uma vida correta. Ter uma vida de santidade. Os nossos filhos estão sendo influenciados por homens malignos. E nós deixamos de ser os influenciadores dos nossos filhos. E permitimos que eles caminhem pelo engano. Caminhem pelo engano. Então nós temos que voltar ao primeiro amor. O primeiro amor de Cristo. Não abrir mão. Ainda que pareça que Deus não está fazendo nada. Ainda que pareça que tudo vai se perder. Abacuque, ele só tem uma pergunta: até quando? Até quando? Eu vou ouvir de violência. Até quando nós vamos ouvir que a lei se afrouxa, que o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o justo se manifesta, e o juízo se manifesta torcido. Até quando nós vamos ver em nosso país a justiça ser torcida, ser mudada de lado, por ideologias, por coisas tão malignas? Será que nós não estamos vivendo o que Abacuque viveu? Será que nós não estamos passando pelos mesmos momentos? Capítulo 3, a oração de Abacuque. Um profeta, ele tem que orar. Quando é que ouvimos a voz de Deus? Quando elevamos a voz a Deus. As pessoas acham que, fulano, vem aqui que fulano vai adivinhar o seu CPF, o seu RG. As igrejas se lotam por esse tipo de coisa. Deus não fala isso. Deus não age desse jeito. É o tempo do engano. É outro evangelho. E o apóstolo Paulo diz: se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o de Cristo, é maldito. E nós estamos no engano de coisas malditas. E nos esquecemos que o cristão ora, que o cristão busca, que o cristão jejua, que o cristão se arrepende, que o cristão não fica e não permanece com mágoa no coração, que o cristão não tem na sua palavra palavras de morte. Nós, sem nos apercebermos, nós somos levados juntamente com o mundo e declaramos o quê? A morte do ímpio. É isso mesmo, tem que matar. Sabe o que diz a palavra? Deus não se agrada da morte do ímpio. Sempre que morre ímpios, Deus chora. E nós deveríamos chorar também. Sempre que há uma mortandade em nosso país, nós não deveríamos nos alegrar, mas nós deveríamos colocar o nosso rosto em terra e pedir misericórdia. Nos arrepender.
o caminho que o nosso país está indo. Nós temos que buscar, tenha misericórdia de nós. Então o profeta, o que ele faz? Ele questiona Deus, ele pergunta para Deus, mas ele também ora. Importância de questionar Deus honestamente, sabe? Nós temos que questionar Deus honestamente sobre a injustiça, sobre o mal, mas confiar nos planos de Deus, ainda que eu não esteja entendendo. Capítulo 3 diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, sobre um lamento. O que o profeta está fazendo agora? Um lamento. Ele vai se lamentar pela terra. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. Ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertenciam. Vi as tendas de Cusã, em aflição tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Fendeste a terra com os rios. Os montes se viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Abacuque agora ele está observando a natureza. E a pergunta dele: é contra os rios? É contra os montes? É contra o mar que o Senhor está irado? Nós estamos vendo a natureza se revoltando. Mas nós nos perguntamos: é culpa de fulano? É culpa de ciclano? Gastamos bilhões para achar uma saída e acusamos fulano, ciclano. O rei Davi, ele faz uma oração e ele diz: só eu pequei. Porque quem tem aliança com Deus é o povo de Deus. Se o povo de Deus se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Há um povo que pode sarar a terra, é o povo de Deus. Somos nós. Se nós nos humilharmos e orarmos, orar pela terra, orar pela nossa juventude, nós vamos sarar a nossa terra. Porque Deus ouve a oração do justo. E a oração do justo tem muito em seu poder. Então, o profeta, ele vai orar a Deus. E ele começa a ver então que Deus agora está falando de uma maneira, pelos raios, pela tempestade, pelos ventos, a sensibilidade de ouvir Deus falar. O que a igreja está precisando hoje? Sensibilidade de ouvir Deus falar. Tempestades, cidades destruídas. Será que é contra as cidades que Deus está cirando? Será que não é
o nosso pecado que chegou ao trono? Será que paramos de dar a importância devida a Deus? E ele continua na sua oração, diz: tu com teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Versículo 16: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, no dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo, que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e farás os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ainda que, ele começa dizendo, por quê? E ele termina dizendo, ainda que. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba o que está acontecendo, todavia, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor dará o escape. Eu creio que o Senhor nos dará sabedoria. Eu creio que o Senhor nos dará entendimento para viver esses dias que estão se levantando. Eu creio que, ainda que não haja justiça, ainda que a fé de muitos começam a esfriar, porque é uma palavra, é um sinal da vinda de Cristo. Como será a vinda de Cristo? Será no momento que o amor de muitos esfriará. O que nós estamos vendo em nossos dias? O amor de muitos esfriando. É um sinal da vinda de Cristo. A lua se converterá em sangue. Nos últimos anos, mais de 4 luas de sangue já se mostraram. É um dos sinais. Ou nós começamos a olhar a natureza, o que está acontecendo, o que está se levantando, e voltamos para Cristo. E voltamos a buscar em Cristo. Ele diz as mesmas palavras que Davi. Entrou a podridão nos meus ossos. Davi, em pecado, ele disse, os meus ossos se secaram. Ele usa a mesma palavra de arrependimento. Nós temos que chegar diante de Deus, nos colocar na posição do mundo, pedir perdão pelo mundo, pedir perdão pela justiça do nosso país, que tira vidas, pedir pelo nosso país que haja uma justiça social. Uns têm demais, outros não têm nada. Pedir entendimento para que tire a avareza do nosso coração, para que nós possamos louvar a Deus, acolher o aflito, acolher o necessitado, voltar a olhar para a viúva e para o órfão, porque esse é o mandamento de Jesus. Ver um mendigo na rua, que ele possa ser Jesus. Tive fome e não me deste de comer. Estive nu e não me deste de vestir. Quando te vimos desse jeito? Quando vimos Jesus? Nós sempre temos uma visão de Jesus, de um rei, mas ele pode se mostrar como uma pessoa debilitada, para provar o nosso amor, provar se realmente nós estamos vivendo o amor de Cristo. É um tempo de não se assombrar com o povo que está se levantando contra as nações.
Há um povo que está se levantando contra as nações, porque nós estamos nos mostrando fracos. E Deus irá usar eles para nos corrigir. Deus está usando eles para nos corrigir. É triste olhar para os Estados Unidos, que sempre foi uma nação cristã, invadida. A estátua da liberdade, coberta com uma burca, e zombando do cristianismo. Ou nós voltamos a Cristo, mas voltar como? Com humilhação. Só eu pequei. Só eu pequei. Quando deixei o teu nome, quando não falei mais o teu nome, quando me esqueci de ti, quando me esqueci do mandamento, esta palavra que hoje eu te dou, ordena aos teus filhos, caminhando, se assentando, ordena aos teus filhos. Quando hoje nós estamos vivendo o que o mundo está nos ensinando, deixa o teu filho escolher. Deixa o teu filho escolher. Seu filho escolheu a escola que ele vai? Ou foi você que escolheu? Por que você escolheu uma boa escola para o teu filho? Porque eu quero um bom futuro para o meu filho. E por que você deixou de escolher Cristo para o teu filho? Para a eternidade. Nós estamos sendo levados a um pensamento mundano e não nos apercebemos que estamos nos distanciando da palavra. É um tempo de voltarmos à palavra de Deus. Ensine o teu filho, ensine a criança no caminho que deve andar. Quando for adulto, não precisará de correção. Ensine o caminho que deve andar. Então Abacuque, ele olha para a natureza. Se nós começarmos a olhar para a natureza, ela está gritando: a tua vaidade, a tua ganância tem te afastado de Deus. A tua insensibilidade tem afastado de Deus. A pergunta é contra os rios? O Senhor realmente está com fúria, com ira contra o rio, contra os mares? Não. Deus, Ele está cobrando do seu povo para que volte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Não declare maldição sobre a nação. Declare bênção sobre a nação. Deus não precisa de muita gente, Deus precisa de você. Se Deus começar a usar você, Deus não precisou de um grande exército. Deus levantou um menino que era para ser morto, Moisés. A sua mãe, com sabedoria, com inteligência, não deixa ele se perder. Não deixa ele se perder. Preserva a vida dele. Preserve a vida da próxima geração. Se o cristianismo para você é o melhor caminho, não deixe o teu filho ir por outro caminho. Ensine o melhor para o teu filho. Mostre Cristo para o teu filho. Leve o teu filho a ter um encontro com Cristo. Ore nesta manhã. Fale com Deus. Peça sabedoria e inteligência. Nós temos que entender que o mundo está mais sábio do que nós. Os homens malignos, eles estão se articulando com sabedoria, como nos tempos de Faraó. Vamos dar a eles mais trabalho, vamos colocar mais impostos. Mas eles seguiam abençoados por Deus e prosperavam. Não se importe com governos, não se importe com quem vai levantar, não entre em discussão de governos, entre em oração,
Ore. Ore. Senhor, nos guarda, Senhor, dos homens malignos, dos homens violentos. Senhor, nos guarde, Senhor, dessa geração perversa. Senhor, nos guarde, guarde a nossa casa, guarde a nossa família. E continue no amor de Deus. Fale com Deus nessa manhã. Diga ao Senhor que você precisa de sabedoria para reger os seus negócios, a sua casa, a sua família, direcionar os seus filhos, se direcionar. Senhor, meu Pai. Senhor, colocamos nas Tuas mãos esta manhã, Pai. Senhor, te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua bondade, te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor, nos dando direcionamento, tirando tudo aquilo que não provém de Ti, tirando mágoas, ressentimentos. Senhor, tira a palavra torpe dos nossos lábios, santifica os nossos lábios. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?